Deus. Que a paz esteja com todos. Mais uma vez, nós vamos compartilhar juntos da nossa querida palavra, né? Peço por gentileza para você ignorar todo o barulho no fundo, né? É aquilo que eu tenho falado, eu ainda não tenho o meu estúdio próprio para gravação, né? Então, eu vou dando meus improvisos, né? Como diz o ditado lá fora, né? Eu vou dando meus pulos, né? Mas, se você já é inscrito nesse canal, eu peço encarecidamente, deixa aí o teu joinha, tá bom? Se você ainda não é, convido a você a se inscrever. E tanto aqueles que se inscreveram, aqueles que ainda vão se inscrever, compartilhe, tá bom? Deixa aí o seu joinha, tá certo? A nossa mensagem de hoje é: entenda, você é o sacrifício, né? Eu preguei essa palavra num culto que eu fiz, que eu preguei essa mensagem, né? Falando que uma coisa que nós temos que aprender a entender, que o sacrifício que Deus, Ele quer, né? O sacrifício que Deus, Ele se agrada, é a nossa vida diante dEle, é a nossa renúncia, é o nosso prazer de estar na presença dEle, né? E renunciar à nossa vontade, o nosso eu. Às vezes muitas pessoas elas dizem assim, né? Eu amo Jesus, mas será que ela tem amado mesmo? Porque amar é a coisa mais fácil a gente dizer que ama. Agora o problema é a gente mostrar com as nossas atitudes que nós amamos. E a gente sabe que o nosso Deus, Ele mostrou isso com atitudes. A Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu único filho, né, aquilo que ele tinha de mais valor, aquilo que ele tinha de mais precioso, né? Aquilo que ele tinha de mais importante, ele deu. E às vezes eu vejo muita gente falando assim: ah, eu amo a Deus. Mas será que a pessoa ela tem dado aquilo que Deus quer? Infelizmente a gente vê pregadores aí, igrejas que ensinam que você tem que dar o seu tudo, que você tem que dar a sua casa, seu carro. Mas será que é realmente isso que Deus quer de nós? Eu falo para você dentro da Bíblia que não. Você pode dar, meu amigo e minha amiga, a sua fortuna inteira, você pode dar o seu pagamento inteiro, você pode dar todos os seus bens como oferta a Deus. E eu falo para você que mesmo assim não vai ser o seu tudo. O nosso tudo para Deus não é o que a gente tem. O nosso tudo é a nossa vida. E às vezes o verdadeiro sacrifício que Deus quer, a gente não tem coragem de fazer. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas que ela tem coragem de fazer ofertas, ela tem coragem de vender uma casa, ela tem coragem de vender um carro, mas às vezes a pessoa não tem coragem de entregar a sua própria vida, a pessoa não tem coragem de deixar o pecado, a pessoa não tem coragem de perdoar aquela pessoa que tem mágoa. Ou seja,
ela não está dando o tudo dela. Porque o tudo que Deus quer somos nós, a nossa vida. Jesus, Ele morreu por cada um de nós. Agora eu pergunto, será que a gente tem coragem de morrer por causa dele? Aí você que me assiste, você fala assim, mas como assim morrer? Morrer que eu estou dizendo é você matar a sua carne, é você renunciar aos seus desejos, é você renunciar ao pecado, é você renunciar à tentação, é você dizer não todos os dias para você. Esse é o verdadeiro sacrifício. Jesus disse que quem quiser vir após Ele, eu cito muito isso, que quem quiser vir após Ele, é preciso que a gente negue a nós mesmos. E é uma coisa que não é fácil, meu amigo e minha amiga. Se tem uma coisa que é mais difícil do que qualquer oferta que você ofereça no altar de Deus, uma coisa mais difícil é você renunciar à sua vontade. A Bíblia conta a história de um jovem rico que ele havia perguntado para Jesus, né? Bom mestre, o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? E Jesus tocou lá na ferida dele. Jesus falou assim: vende o que você tem e dê aos pobres. E a Bíblia diz que ele saiu dali triste. Agora eu falo para vocês, Jesus queria que ele vendesse os bens dele? Claro que não. Meu amigo e minha amiga, Deus não quer o que você tem, não. Deus quer a sua vida. A única coisa que nós temos que ser financeiramente diante de Deus é dizimista e ofertante. Dê a Deus o que é de Deus, a Bíblia diz. Mas o que Deus quer realmente não é o que você tem, os seus bens, mas o que Ele quer é a sua vida. E às vezes tem gente que tem coragem de dar os seus bens, de dar uma grandiosa oferta, mas mesmo assim ainda não é o tudo dela. O tudo dela é ela. O tudo para Deus, meu amigo e minha amiga, somos nós. É a nossa vida diante dEle. É a nossa renúncia ao pecado. É a nossa renúncia à tentação. É quando alguém te ofende, você não retribui da mesma forma. É quando alguém zomba de você, critica a tua fé e você não paga o mal com o bem, com o mal, melhor dizendo. É quando alguém te bate numa face e você dá outra, né? Claro que Jesus disse isso, não no sentido literal da coisa, mas é a gente sempre mostrar o outro lado para as pessoas. Quando alguém faz o mal para nós, a gente retribui com o bem. Eu pergunto, você que me assiste, você tem coragem de fazer isso? Se você não tem, você não está sendo um sacrifício vivo. Você não está dando o seu tudo. Mesmo que às vezes o seu dízimo, a sua oferta, você seja uma pessoa que dê a maior oferta da tua vida financeiramente, mas não é seu tudo. O seu tudo é você. O seu tudo é a sua vida. Quando Deus pediu que Abraão entregasse o filho, na verdade Deus não queria o Isaac, a gente sabe disso. Você acha que Deus vai querer sacrifícios humanos? Matar o filho? Não. Mas o verdadeiro sacrifício humano que Deus quer é a nossa vida diante dele. E era isso que Deus queria que o Abraão fizesse. Deus queria provar o coração de Abraão se realmente o Abraão iria continuar temendo a ele, mesmo recebendo aquilo que queria. E foi o que Abraão demonstrou. Porque o Abraão ele estava realmente disposto a ir a sacrificar o seu próprio filho. Por quê? Porque Abraão amava Deus.
Mas eu não vou falar sobre o Abraão, mas eu vou falar sobre o Isaac. Será que a gente tem sido um Isaac? Será que a gente tem se colocado no altar? Será que a gente tem deitado sobre o altar e deixado que o Espírito Santo faça em nós o que Ele quer? Porque tem gente que não tem sido o Isaac. Tem gente que não tem se oferecido a Deus. Até hoje ela não se batizou nas águas. Até hoje ela está no caminho da indecisão. Até hoje ela continua no pecado. E às vezes é o maior ofertante da igreja, né? Mas se a pessoa não tem coragem de dar a própria vida, quer se oferecer a Deus como Isaac, que deitou sobre o altar, quer renunciar à sua própria vontade, não adianta a tua oferta, porque não é o seu tudo. Você tem que continuar sendo dizimista, ofertante, claro, óbvio. É a única coisa que Deus te pede. Mas o tudo que Deus quer de você é a sua vida. É isso que Deus quer. E a Bíblia diz em Gênesis 22:7, olha lá, Gênesis capítulo 22, verso 7, olha o que a Bíblia diz. Verso 9. Diz assim: E Abraão chegou ao lugar que Deus havia mandado, e ali construiu um altar, e preparou a lenha, e amarrou Isaque, e deitou sobre a lenha. Ou seja, e o que me chama a atenção ali, se você começar lendo no versículo 7 de Gênesis 22, que o Isaac havia perguntado, para o Abraão: pai, nós temos aqui o cutelo, nós temos aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? Quando o Abraão respondeu para o Isaac: meu filho, Deus proverá. E eu acredito de verdade que quando o Isaac olhou para o lado e para o outro, ele viu que não tinha cordeiro nenhum ali, ele entendeu que na verdade o Abraão queria sacrificar a ele. E o Isaac aqui, meu amigo e minha amiga, ele já era grande, Isaac já era moço. Ele poderia ter saído correndo dali, Mas ele aceitou deitar sobre o altar. Essa é a nossa mensagem. Ele aceitou ser um sacrifício. Ele não questionou seu pai. Ele não falou assim: pai, mas por que o senhor vai me matar? Por que o senhor vai me sacrificar? Eu não vejo o Isaac questionando o Abraão. Ele se dispôs a deitar sobre o altar. Agora eu pergunto, você que me assiste, será que eu e você, a gente está se dispondo também a deitar sobre o altar de Deus? A ser um sacrifício vivo diante dele? Ou será que a gente estamos na presença de Deus, mas queremos que tudo seja do nosso jeito? Então você não está sendo um sacrifício. Se você está na caminhada com Cristo, mas ainda você quer viver para os seus prazeres, ainda você quer viver para a sua vontade, você não está sendo o sacrifício. Você está fazendo a sua vontade. Agora, quando você renuncia a sua vontade para fazer a de Deus, você está dando o seu tudo. A Bíblia diz que quando, em Lucas 5, que fala sobre a pesca maravilhosa, quando Jesus havia feito aquela pesca maravilhosa na vida de Pedro, aliás, não foi Jesus que fez, foi o Pedro, mas Jesus deu a direção e abençoou aquela pesca. E quando Pedro teve aquela pesca maravilhosa, você pode ler lá em Lucas 5, você pode ver que Jesus virou para o Pedro e falou assim para ele: agora você deixa tudo e me siga. E você vê que o Pedro, ele não falou: eu vou levar só um peixinho de estimação. Não. A Bíblia diz que ele, largando tudo, o seguiu. Ou seja, o Pedro foi um sacrifício vivo.
E olha que o Pedro estava no melhor momento da vida dele. Ele havia tido uma pesca que nunca teve em toda a sua vida. Mas ele decidiu ser um sacrifício vivo. Jesus falou assim para eles, né? Ô Pedro, eu agora te faço um pescador de homens. A Bíblia diz que ele largou tudo e o seguiu. Agora, será que a gente tem coragem de fazer isso? De largar tudo que eu estou dizendo é largar o pecado, largar a tentação, largar nossos prazeres carnais para ser do jeito que Deus quer? O apóstolo Paulo, ele até diz em Romanos 8:36, ele diz, né? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. O que é ser entregue à morte? Não é a morte física, mas é a morte das nossas vontades, dos nossos prazeres. Sabe, meu amigo e minha amiga, servir a Deus é isso. Todos os dias somos entregues à morte. Todos os dias nós temos que matar nossa natureza humana. Todos os dias nós temos que dizer não para nós. Porque enquanto a gente estiver vivo, sempre vai haver tentação. E se a gente realmente ama Jesus, a gente vai ser disposto ou disposta a se oferecer para Ele. Tá certo? Então a nossa mensagem de hoje é essa. Reflita, pois o sacrifício é você. Somos nós. Tá bom? O Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor teu Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti. Te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.